Em 5 anos de canal, eu nunca ensinei como criar um tipo de blog, e esse tipo de blog é o blog de notícias. Isso não foi por acaso, porque por mais aí que eu gosto do WordPress, eu acho uma plataforma super intuitiva. Uma coisa é você criar um blog simples, com algumas páginas, posts e ir crescendo. Outra coisa bem diferente é criar um blog com milhares de notícias, com páginas mais elaboradas, com a parte de redes sociais, de compartilhamentos, de posts relacionados, de novidades, enfim. Todas essas características que realmente fazem com que o blog de notícias realmente seja bom. E eu nunca encontrei uma maneira fácil de criar esse tipo de blog, uma maneira que eu pudesse ensinar para iniciantes, por isso eu nunca ensinei isso aqui no canal, mas isso mudou completamente nas últimas semanas, porque eu descobri um plugin para WordPress que é feito para criar esse tipo de blog, blog de notícia, blog estilo revista, e esse plugin é o PostX. Esse plugin, ele acrescenta inúmeros blocos no WordPress para que você possa exibir posts de diversas maneiras, que é algo muito necessário aí para esse tipo de blog, que eu acho que tá faltando muito no mercado do WordPress. E não são aí esses bloquinhos mais ou menos, pode escolher a categoria. Não. São blocos que você consegue configurar nos mínimos detalhes quais posts vão ser exibidos. E, além disso, esse plugin também oferece aí templates prontos para o seu blog para deixar o processo ainda mais fácil. Ou seja, ele é realmente perfeito para quem está iniciando aí no mundo dos blogs. Então vamos passar para minha tela, que eu vou te mostrar aqui como que você consegue transformar o seu WordPress em um site, em um blog de notícias super poderoso usando o PostX. Então quando a gente cria aí um site, um blog no WordPress, ele começa assim, com esse painel sem absolutamente nada. Se a gente entrar no site aqui, a gente vai ver que a gente tem um template básico do WordPress, que é bem simples, né? Não tem nada aqui. Então, como que a gente transforma isso aqui num blog de notícias de uma forma muito fácil, usando aí o PostX? Primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar, então, esse plugin. Para isso, a gente vai vir aqui em Plugins, adicionar plugin. E vamos procurar aqui por PostX. E é esse plugin aqui, Post Grid, para blogs de notícia, para revistas, etc., do WP-XPO. Então, a gente vai instalar agora. Você pode ver que é um plugin confiável, foi recém-atualizado, ele tem mais de 40 mil instalações ativas. E aí, depois de instalar, a gente vai ativar. Então, plugin instalado, e depois de fazer isso, a gente até pode começar aqui a criar o nosso site usando esse plugin. Porém, para a gente usar aqui os starter sites, os templates, usar todos os blocos, a maior parte das funcionalidades, aquelas bem legais, o ideal é a gente usar a versão paga do plugin, então é isso que eu vou usar aqui nesse post. Essa versão, ela vem com muita coisa, então a gente tem aqui um construtor de páginas, a gente tem os templates prontos, que são incríveis, a gente dá para customizar aqui, personalizar vários detalhes, consegue lá nos nossos blocos de posts escolher certinho quais posts vão aparecer, filtrar por posts, então tem muita coisa legal. Então esse é um plugin que eu tô achando que realmente vale a pena, porque eu vou ser sincera, já tem tantas pessoas que já perguntaram pra mim nos comentários, poxa, algum plugin legal pra exibir os posts e tal, e eu nunca soube responder. E depois que eu testei esse aqui, eu fiquei muito impressionada, porque realmente é isso que a gente quer. É exatamente isso que a gente queria que alguém fizesse. Pra gente conseguir instalar aqui o plugin na versão paga, você vai fazer a compra, você vai logar na sua conta e fazer o download do plugin. Então, vou logar aqui na minha conta. Aqui na minha conta, eu vou clicar em fazer download. Esse plugin que a gente vai instalar a versão paga, a gente vai instalar ele no nosso WordPress. E aqui tem a nossa chave, a nossa licença, que a gente vai conseguir ativar lá no nosso site para poder usar todas as funcionalidades do PostX Pro, que é a versão paga. Então, já vou copiar isso aqui. Vou voltar aqui no WordPress, vou vir em plugins, adicionar plugin, e dessa vez, em vez de procurar aqui pelo plugin, eu vou clicar em enviar plugin e vou enviar esse arquivo que a gente acabou de fazer download e instalar agora. Para funcionar aqui o PostX Pro, né, a versão paga, você tem que já ter ativado o plugin na versão gratuita. Então pronto, instalado, agora aparece aqui essa parte de licença, então eu vou clicar aqui, vou colar a minha chave e salvar para ativar então a minha licença do PostX Pro. Licença colocada aqui, podemos começar a usar o plugin. Mas você pode ver aqui um detalhe. Nossa, a gente instalou o plugin, tem todas as funcionalidades, olha que blocos legais. Mas, se a gente voltar aqui no nosso site e atualizar a página, não mudou ainda absolutamente nada. Então agora a gente tem que começar realmente a mexer no nosso site, instalar o plugin foi só o primeiro passo. A gente poderia vir aqui na mão, montar cada uma das páginas, montar cada um dos posts, botar aqui barra lateral, etc. Mas isso vai demorar muito tempo e não é nem de longe a maneira mais fácil. O melhor para a gente fazer aqui realmente é usar um dos templates prontos do PostX, já realmente feito para blogs ou sites de notícia. Então, para a gente fazer isso, a gente vai clicar aqui em Starter Sites. E aqui tem vários templates que a gente pode utilizar. Eu vou utilizar esse aqui para o nosso tutorial, mas aqui tem vários para você explorar, diferentes. Alguns mais parecidos com blogs, outros realmente com sites de notícias. Esse aqui de viagem também é muito bom. Tem várias opções, mas eu vou usar essa aqui que eu gostei, que é essa Morning Magazine. Então, ela funciona assim, a gente tem os posts dessa forma,
tem um pop-up para e-mail, tem os posts assim, então é um template bem legal. Então o que a gente tem que escolher aqui? Paleta de cores. Então eu vou escolher essa paleta aqui. Nesse tutorial aqui a gente vai criar um site de notícias da Disney, porque sim, sou eu que estou fazendo tutorial e eu gosto desse tópico. Então essa vai ser a cor. Podemos trocar também a tipografia, então o tipo de fonte aqui, super fácil, só clicar, você escolhe a fonte. Eu vou deixar aqui veio, porque eu acho que combina, e vou clicar em importar site. Aqui a gente tem algumas opções, que é o quê? Se a gente quer importar os posts de exemplo, que são esses posts que estão aparecendo aqui. Se você está começando seu blog agora, do zero, você ainda não tem nenhum conteúdo, nenhuma notícia, você vai querer fazer isso sim, para você conseguir fazer as edições, para personalizar o site da maneira que você gostaria, porque se não tiver nada aqui, fica muito difícil de personalizar. Então, a minha sugestão, se seu site estiver vazio, é deixar isso aqui marcado, e aí você vai personalizar, depois você deleta esses posts, e aí sim começa a colocar os seus posts, as suas notícias. Então, eu vou deixar isso aqui marcado, deixar tudo aqui certinho, tags, contato, etc, e pronto. Se você já tiver conteúdo, você não precisa, pode desmarcar esse aqui. E pode, com certeza, desmarcar esse aqui de deletar os sites que já existem aqui. Deixa só esse aqui de instalar realmente os plugins que são necessários. Vou tirar isso aqui que eu não preciso receber e-mails. E pronto, começar a importar. Então a gente só tem que esperar aqui o template importar e ser instalado no nosso WordPress. Template instalado. Se a gente clicar agora em visitar nosso site, ele está assim, com esse template que a gente escolheu, nas cores que a gente escolheu. É lógico que aqui tem vários posts que não são relacionados ao nosso site, ao nosso nicho. Isso aqui é só para a gente conseguir fazer a edição, como eu te falei. Então, se a gente quiser editar, a gente está aqui na nossa página inicial, só vem aqui editar página. E aqui vai abrir para a gente editar, então, a nossa página inicial. Uma coisa que eu preciso que você perceba, caso você não tenha muita familiaridade com o WordPress, é que no WordPress existem duas edições. Existem as edições daquelas partes do nosso site que aparecem em todas as páginas, como, por exemplo, o cabeçalho e o rodapé, tá aqui embaixo. Então, esses aparecem em todas as páginas, então a gente edita eles separadamente. E o conteúdo de cada página. No nosso caso, a gente está editando aqui o conteúdo da página inicial, que é essa página aqui. E aí, quando a gente vai editar, só aparece o conteúdo, tá vendo? Não aparece o cabeçalho e o rodapé. Isso a gente edita de forma separada. Eu já vou te mostrar como é que você faz. Então, para editar nossa página inicial aqui, a gente está no mesmo editor que a gente usa no WordPress para editar qualquer página, qualquer post. A diferença aqui é que agora esse editor tem vários blocos a mais, porque a gente tem instalado aqui, então, o PostX. Então, a gente tem todos esses blocos aqui. Porém, antes da gente começar a colocar mais blocos, mudar aqui a nossa página, vamos só fazer uma mudança rápida aqui, ó, no PostX Settings, nas configurações, porque quando a gente tira isso aqui, ó, a nossa página aqui, ela tá meio aqui encolhida e fica meio difícil da gente ver assim vários blocos, tá meio que todo mundo juntinho. Então vamos só aumentar isso aqui pra gente conseguir ver a página de forma mais simples. Então para isso a gente vai clicar aqui, ó, nessa parte de configurações e a gente vai trocar aqui então, ó, a largura do editor. E aí a gente vai escolher aqui uma outra largura. A gente até poderia colocar a tela inteira, mas acho que também fica um pouquinho demais. Vamos trocar aqui para um tamanho personalizado, então vamos botar aqui, ó, 1385, tá bom pra gente conseguir ver a página, fica mais fácil da gente editar ela assim. Então com isso, a gente tem aqui, ó, vários blocos na nossa página e a gente pode adicionar ou tirar vários blocos. Eu vou ser sincera com você, eu gosto muito da página do jeito que ela tá, eu acho que ela já tá praticamente perfeita, eu só gosto realmente de tirar aqui esses banners, então eu vou tirar aqui esse banner, 3 pontinhos, excluir. Então pronto, já saiu o banner. Aqui a gente tem essa coluna também, que por algum motivo ela não está inteira aqui na página, mas tudo bem. A gente tem esse popular aqui, ó, que não tá encontrando posts, por quê? Porque aqui no PostX a gente consegue, se a gente abrir aqui, ó, a gente consegue configurar quais são os posts que vão aparecer nos máximos detalhes. E aqui ele tá mostrando, ó, se a gente ver aqui no sorting, quais são os favoritos. Só que o nosso site mal entrou no ar, então não tem posts favoritos ainda. Então realmente não tá mostrando ninguém, então a gente pode trocar aqui para, por exemplo, qualquer post e aí sim vai carregar os posts. E a gente também pode, então, trocar aqui esses blocos ou adicionar novos blocos. Então, por exemplo, aqui a gente tem várias opções de posts e eu já vou te mostrar como é que a gente usa eles criando uma página do zero, porque aqui já tem vários posts, né? Então, a gente poderia adicionar, por exemplo, uma galeria aqui. E aí, escolhendo aqui a nossa galeria, a gente poderia usar, por exemplo, essa imagem, essa e essa. Então, a gente tem aqui uma galeria, ó, de imagens que a gente poderia colocar aqui. Então, por exemplo, se a gente tivesse várias fotos legais que vêm do Instagram, a gente poderia usar. Vamos adicionar mais um, né? Que ficou estranho, faltou mais um. Adicionar a galeria. Pronto. Então, se a gente tivesse várias fotos legais do Instagram ou enviadas pelos usuários, a gente poderia colocar aqui uma galeria. Então, a gente tem essa possibilidade.
ver o que mais a gente poderia colocar aqui. A gente poderia colocar tabs, então tabs também seria interessante, poderíamos colocar aqui antes disso. Então, se a gente tivesse aqui um conteúdo muito específico para a pessoa ir mudando, então assim, comece aqui. Então, poderíamos colocar aqui, ó, primeira vez, e aí aqui, e aqui dentro do primeira vez, depois disso, adicionar depois, a gente poderia colocar, então, aqui alguns posts, como, por exemplo, esse aqui. E aí a gente botaria aqui os posts relacionados à primeira vez na Disney. A gente pode trocar o nome da aba, então, primeira vez. Na segunda aqui seria compras. E na terceira seria aqui, então, essenciais, né? Necessário não. Essenciais. Então, a gente poderia colocar aqui também esse tipo de bloco com tab, que é bem legal. E a gente pode colocar o que a gente quiser em qualquer uma dessas tabs. Então, com todas as mudanças feitas aqui na página que a gente gostaria de fazer, basta salvar e atualizar. Aqui a gente consegue ver que já tivemos aqui essa mudança, ó. A gente tem as nossas tabs, olha como fica bonito assim. Depois a gente tem aqui também, ó, a nossa galeria que a gente colocou. Então, a gente consegue realmente fazer várias modificações na nossa página inicial. Agora, como é que a gente mudaria, né, o cabeçalho? Como é que a gente mudaria o rodapé, que é o que aparece, né, basicamente em todas as páginas? Para isso, você vai voltar aqui, você vai sair aqui desse editor. Você iria vir aqui em PostX e aqui no Site Builder. Aqui no Site Builder, a gente tem aqui, ó, todas as opções para a gente editar, todas as partes do nosso site. E a gente tem aqui, ó, cabeçalho, que é o header, e footer, que é o rodapé. Então, a gente poderia clicar aqui no cabeçalho, editar, e aqui a gente poderia trocar, por exemplo, as nossas redes sociais. A gente poderia colocar aqui qual que é o link, por exemplo. No Instagram, a gente poderia vir aqui, https instagram.com/Alissa Prado blog, e a gente poderia ter aqui. Então, você pode vir aqui e ir atualizando. Aqui a gente tem o menu do WordPress normal, você atualiza esse menu, você pode atualizar por aqui também. E aí ele vai aparecer aqui. Poxa, não tem por que fazer login, né? No nosso site de notícias, ele não vai ser aberto para o público, 3 pontinhos, deletar. Zero problemas. Junte-se a nós seria para o e-mail, né? Então, se você tiver aí uma lista de e-mail, você pode colocar aqui um link para a pessoa se inscrever. Aqui tem o nosso logo, então a gente poderia trocar aqui o nosso logo também por algo mais relacionado à Disney. Então, vou trocar aqui o logo, substituir, enviar um novo logo e botar um aqui que eu criei rapidinho. Substituído e pronto, posso clicar aqui. Trocar aqui, né, para inscreva-se para estar em português. Inscreva-se. E pronto, posso salvar. E pronto, se a gente atualizar aqui, já temos, ó, essa mudança aqui dos posts populares, que a gente botou, né, qualquer post aqui aleatório. E já trocamos aqui também o nosso logo. Então, é realmente bem fácil de editar aqui o seu site usando esses templates do PostX. Você vem aqui Site Builder e edita essas partes que estão repetidas, né, pelo site de novo, como cabeçalho, rodapé. E se você quiser editar o conteúdo de uma página, você vai em páginas e aí você vai editar aqui a página pelo editor do WordPress, como a gente faz normalmente. Agora, vamos supor que a gente está aqui no Disney todo dia, a gente tem várias notícias e tal, mas a gente quer também ter uma página específica para quem vai viajar pela primeira vez. Não são notícias, né, que vão aparecer aqui na nossa página inicial, mas é uma página que a gente gostaria de ter aqui no menu e tal, e a pessoa vai para essa página e a gente reúne vários posts e notícias diferentes que a gente acha que vão ser importantes para quem está indo pela primeira vez. Como que a gente faz isso? Eu vou te mostrar aqui, a gente vai criar uma página no WordPress usando esses blocos aqui do PostX, vai ficar muito legal. Mas antes disso, eu vou te pedir um segundo aqui, que eu vou trocar os posts para eles estarem relacionados à Disney, para fazer mais sentido aqui a página que a gente vai criar. Segundo. Atualizado e pronto, então, para a gente criar nossa página para quem vai viajar para Disney pela primeira vez. Então, como que a gente faz isso? A gente vai vir aqui, páginas, adicionar nova página. Vamos escrever aqui, Disney pela primeira vez. E aí aqui a gente vai poder adicionar blocos para criar essa nossa página. Clicando nesse mais aqui, tem todos os blocos. Primeiro de tudo, eu vou botar aqui uma introdução rápida. Então, para isso, eu vou usar um bloco bem legal aqui, que é o bloco de cabeçalho, que é um bloco que até vem com o WordPress, mas eu achei esse aqui do PostX mais legal, com essa barra aqui depois. Então, a primeira vez é sempre mágica. Então, a gente poderia colar aqui
uma pequena introdução que eu copiei aqui do meu outro blog mesmo. E aí aqui a gente poderia colocar primeiramente os posts que são relacionados à documentação, vacinas, aquilo que a pessoa tem que fazer antes mesmo, que ela tá no comecinho do planejamento da viagem. Então a gente poderia adicionar aqui qualquer um desses posts de lista ou grid. Então vou colocar aqui uma lista de posts. Eu gosto dessa aqui, que tem uma imagem grande, um post grande de destaque e depois mais alguns posts. E é aqui que tá a grande mágica, tá? Do PostX, na minha opinião, que é, a gente adicionou esse bloco aqui de lista de post, e aqui, deixa eu sair aqui das configurações dele, deixa eu entrar nas configurações aqui do nosso bloco, que é esse bloco aqui de post de lista, aqui a gente pode configurar o máximo possível. Então a gente pode aqui colocar só posts que estão na categoria que eu marquei aqui como roteiros, que são essa categoria, que tem essa parte de planejamento. Então a gente poderia vir aqui, ó, post tipo posts. Poderíamos criar uma query, uma pesquisa aqui mais avançada, então a gente pode colocar posts mais novos, posts mais velhos, em ordem alfabética, o que está popular. Então, são várias pesquisas diferentes que a gente pode colocar aqui, que já tem configurado para a gente no PostX. E a gente ainda consegue colocar aqui para baixo, ó, incluir posts da categoria, e a gente vai escolher aqui a nossa categoria. Nesse caso aqui, eu botei em roteiros, e aí só vai aparecer aqui esses posts que são relacionados, então, a documentação, vacinas, quanto custa. Eu adicionei esse aqui também. Deixa eu ver se eu consigo excluir ele. Um post específico, que é esse aqui de crianças. Pronto, agora ficou mais legal. Olha, você viu? Que legal, eu consegui vir aqui e mesmo se eu coloquei essa categoria inteira, né, de post aqui no sorting, eu coloquei essa categoria inteira de posts, né, de roteiros, só que eu tinha colocado um post que não incluía muito bem, que não cabia muito bem, eu conseguia vir aqui e excluir esse post específico. Então, o quanto você consegue filtrar aqui quais posts vão ser exibidos em cada um desses blocos, eu acho que é a parte mais impressionante do PostX. Então, olha só, ficou assim legal esse post de lista, mostrou esses aqui. Putz, tá mostrando muitos, queria que mostrasse só 2. Conseguimos fazer isso também, então aqui no bloco, no sorting aqui a gente consegue, ó, quantos posts, vamos botar aqui 2. E aí pronto, ó, botou aqui 2. E olha que legal aqui também, se a gente quiser, deixa eu clicar aqui nesse de novo, a gente consegue ativar aqui ainda, ó, nas configurações, a gente consegue ativar paginação. Então eu botei aqui só 2, mas como a gente tem mais posts nessa categoria, a gente podia deixar a paginação aqui, ó. E aí depois o leitor, se ele quiser, ele pode passar então aqui para a página 2, para a página 3, com outros posts também dentro dessa categoria aqui de roteiros. A gente consegue botar aqui paginação, pode ser load more para carregar, né, mais, então assim, mais. Tem navegação, então pode ser setinha e tal, então são muitas possibilidades. Depois disso, a gente poderia vir aqui e colocar um outro cabeçalho, então, melhores atrações que você não pode perder. Faltou aqui um espacinho, né, entre eles, então vamos botar aqui um bloco que eu adoro no WordPress. Aqui 3 pontinhos, adicionar antes. O meu bloco favorito, eu acho que é o bloco de espaçamento. Espaçador. Botar aqui uns 50. Pronto. Aí atrações que você não pode perder. Aqui um outro textinho. Essas são as melhores atrações da Disney. E aí aqui a gente poderia colocar novamente um bloco desses de posts. Dessa vez, em vez de usar lista, vamos então botar um grid. Eu gosto desse grid aqui, ó. Um post bem destacado e outros 2 menores. Então, vou adicionar esse aqui. E, novamente, aqui a gente pode trocar o que a gente gostaria que aparecesse. Eu quero só a categoria. Essa aqui vai ser a categoria atrações. Então, a gente tem também... E, ó, já tem aqui nova música da Rock and Roll Roller Coaster, abertura da área da Marvel, altura mínima. Então, a gente tem aqui tudo sobre as atrações. Depois, a gente poderia ir fazendo a mesma coisa. Então, poderia colocar outro heading aqui, dessa vez talvez sobre restaurantes, melhores restaurantes. E aqui, de novo, a gente poderia adicionar um outro bloco desses. Então, em vez de grid, já botamos, né, uma lista, já botamos grid. Podia ser um slider ou até mesmo um módulo. Então, para isso, vamos botar aqui um slider. Acho que vai ficar legal esse aqui. E aqui, no nosso slider, a gente vai trocar aqui qual é, de novo, a categoria. Então, tinha que ter essa parte aqui. Sorting. A gente vai trocar aqui, de novo, a categoria, dessa vez para restaurantes.
E você pode ver aqui, ó, que a gente tem nas configurações vários tipos de layout para os slides também. Então, esse aqui tá aparecendo as imagens dos outros posts, mas podia ser assim, os 3, e vai passando aqui, né, se tivesse mais, ó, fica passando um outro. Pode ser um aqui mais destacado e os outros depois. Um aqui. Então, a gente tem várias opções. Eu gostei bastante dessa aqui. Só tô vendo que aqui no sorting ele tirou as categorias. Vamos botar aqui de novo. Restaurantes. Então, pronto. Então, olha só que legal esses blocos aqui que a gente tem para colocar por causa do PostX. Gente, fazia tanto tempo que eu queria esse tipo de bloco, porque para site de notícia, realmente, ele é essencial. Depois que a sua página estiver pronta, você vai clicar em publicar. Olha como ficou a nossa página, tá? Já tem aqui o título, tem aqui mais pra cima o cabeçalho, tem aqui os blocos de post, esse outro bloco aqui, ó, esse outro bloco. Então, são várias variações bem legais aqui que a gente consegue fazer com o PostX. Agora, você pode estar pensando, legal, esses blocos para páginas, mas e para posts? Eu também consigo usar esses blocos? E a resposta é sim. Como o editor do WordPress, esse editor Gutenberg, ele serve tanto para páginas quanto para posts, a edição de posts funciona exatamente da mesma maneira. Você vai ter acesso a todos esses blocos. Então, se eu sair aqui da nossa página, vir aqui em posts, todos os posts, tem vários posts aqui, posso clicar em editar, um aqui. Então, aqui está o post, tem esse texto de exemplo, né, que vem com os posts do modo demo. Posso duplicar aqui, só para a gente poder colocar aqui alguma coisa no meio. Então, posso dar um Enter aqui. E se eu vier nos blocos, ó, estão todos os blocos disponíveis aqui. Então, a gente poderia colocar, por exemplo, um post grid aqui no meio e configurar ele, você clicar nele aqui, da mesma maneira que a gente estava configurando ali dentro de páginas. Essa parte de layouts realmente é muito legal, né? Então, você pode fazer isso, e não só a gente tem aqui esses blocos de posts, né? A gente também tem alguns outros blocos, como, por exemplo, galeria de imagens, colocar imagens, tabela de conteúdo, né, para mostrar o que tem na página, as seções, subseções. A gente tem tabs também, então dependendo do tipo de conteúdo que você for criar, pode ser legal de colocar assim também. Até mesmo estrelas. Então, se a gente estiver, por exemplo, falando aqui, ó, esse post seria sobre o mundo do Frozen, né, que tá estreando aí na Disneyland Paris, a gente podia colocar aqui, ó, uma pontuação. Então, World of Frozen, dos nossos editores que já foram lá conhecer. A gente também consegue trocar aqui, ó, da mesma forma que a gente consegue personalizar os outros blocos de posts, esses blocos a gente também consegue personalizar. Então, você realmente acaba tendo várias opções novas, bem legais também para editar os posts do seu site, do seu blog de notícias. Uma outra coisa muito legal que a gente consegue criar aqui com o PostX são os templates personalizados para posts. Então, vamos supor aqui, usando esse exemplo do World of Frozen na Disney Paris, a gente poderia estar cobrindo aí essa inauguração desde um ano passado, quando começaram a falar sobre datas, etc., até reviews que saíram agora depois que o World of Frozen já abriu. Então, a gente podia estar fazendo esse editorial, vários posts relacionados ao World of Frozen. E aí, nesse caso, a gente gostaria sempre de colocar um banner antes aqui do começo do post, para dizer que é uma série de posts relacionados a esse tema, e algumas outras diferenças aí que só esses posts do World of Frozen vão ter. Então, a gente consegue fazer isso e, em vez de toda vez que a gente criar um post, a gente ter que colocar o banner, ter que trocar a caixinha de autor, etc., a gente consegue criar templates personalizados para os posts, e aí sempre usar, então, esses templates quando a gente vai falando aí do World of Frozen. Como que a gente faria isso? É bem simples. Você vai voltar aqui no seu painel do WordPress, aí aqui a gente vai clicar em PostX Site Builder, e aqui tem todos os templates. Lembra que eu te mostrei aqui o template do cabeçalho, o template do rodapé que a gente edita aqui? Também existem templates para páginas, para posts, e aí esse aqui é o template normal. Então, se a gente entrar em qualquer post agora do nosso site, ele tá assim, ó, tem o título, redes sociais, a barra lateral, as tags, etc, etc, etc. Então, tá assim o post. Esse é o template que a gente tem aqui, mas a gente pode criar um específico para outros tipos de posts se a gente quiser. Então, para fazer isso, criar novo template. A gente pode começar do zero, mas eu não acho a melhor opção. Eu prefiro já usar um dos aqui que já existem, como, por exemplo, esse aqui, que é associado ao tema, que é o template que a gente está usando. E aí, só editar o que eu gostaria. Então, eu vou clicar aqui em Import. Então, vai abrir aqui para a gente editar esse template. E aí, aqui, olha que legal, a gente consegue marcar quem que vai usar esse template. Então, aqui a gente poderia botar todo mundo na categoria World of Frozen, se eu tivesse criado nessa categoria. Vamos supor que eu vou botar aqui atrações.
Então agora todos os posts na categoria atrações vão usar esse template, então vou salvar aqui essa condição. E agora a gente consegue começar a editar então esse template. Então ele tá aqui inteiro pra gente, ó. Começa com os breadcrumbs, que é o caminho, né, de onde é que tá o post, aí a imagem destacada, tags, o título, etc, etc. Então o post é assim. E se a gente quisesse, então, adicionar sempre um banner, né, do World of Frozen, para dizer que a gente tem aí essa série de posts, a gente poderia colocar esse banner aqui em cima do título, vamos supor. Então aqui, vamos vir aqui no mais, podemos colocar aqui uma imagem. E aí aqui a gente colocaria o banner, então vou fazer isso aqui rapidinho. Vou clicar aqui em escolher imagem, então vou trocar aqui e enviar o banner. E aí pronto, esse banner vai estar aqui aparecendo antes do post em si, para indicar que ele faz parte de uma série de posts. E aí descendo a gente pode também trocar, por exemplo, aqui o título, sempre vai usar uma fonte diferente, porque esse aqui do Frozen a gente quer uma fonte que seja mais gelada. Vamos ver, Winter. Então uma fonte assim um pouquinho diferente para simbolizar o inverno. Eu escolhi qualquer fonte aqui só pra gente usar de exemplo. Então a gente poderia fazer isso. E se a gente salvar, então, esse nosso template de post, o que vai acontecer? Quando a gente entrar aqui no nosso site, se a gente entrar em um post, deixa eu voltar aqui, que é, por exemplo, documentação necessária para Disney, você pode ver que ele não tem o banner. O título ainda está com a fonte padrão do tema. Agora, se a gente entrar aqui nesse post que é sobre uma atração, tá na categoria atração, que foi o que a gente colocou, você consegue ver que ele já tem aqui o banner do Frozen. Faltou até aqui um bloco, né, de espaçamento aqui. Rapidinho. Pronto, agora tá melhor, então com o espaçador. Então temos aqui o banner e a gente consegue ver que a fonte também tá diferente, aqui a gente selecionou uma outra fonte para esse tipo de post. Claro que aqui eu te mostrei algumas alterações bem simples, mas você pode mudar totalmente a barra lateral, mudar a fonte, colocar outros banners aqui também, trocar a cor da caixa de autor, a fonte, tipografia, você consegue fazer várias mudanças aqui também. Você pode nunca colocar essa imagem aqui de destaque ou colocar outra. O céu é o limite aqui nessa questão de personalização de templates para os seus posts. E claro que além disso, a gente tem aqui outros templates, então se você quiser também criar outros templates para diferentes tipos de página, outros tipos de cabeçalho, outros tipos de rodapé, página de erro, você também consegue aí criar esses templates aqui de forma muito fácil para eles serem utilizados ao longo de todo o seu site. E não só isso, se você já tinha um site, já tinha conteúdo, você já tinha usado outro editor, outro construtor de página, como por exemplo o Elementor, não tem problema, você consegue aí instalar o PostX e você não precisa usar esses blocos apenas ali no editor do WordPress, o Gutenberg, né, que é o editor original. Se a gente clicar aqui em Add-ons, você consegue ver que aqui a gente tem várias integrações do PostX e ele integra, por exemplo, com o Elementor, com o Div, com o Beaver, com o WP Bakery. Então você consegue ter esses mesmos blocos e adicionar dentro dos construtores como o Elementor e Div. Então isso também é bem prático. Então essa parte aqui realmente de personalização, tanto da nossa página inicial, quanto do site como um todo, com, né, os starter sites, os templates, quanto os posts, quanto cada parte ali do site, realmente é muito prática de ser feito com o PostX. E por isso que eu gostei tanto desse plugin. Como você viu, é realmente muito fácil de criar um blog de notícias usando o PostX. E eu fiquei muito feliz de encontrar esse plugin, porque os blocos, tá, que ele oferece, eles são muito bons para exibir posts. E algo que muitos de vocês já me perguntaram aqui no canal, nos comentários, qual plugin eu posso usar para isso, e eu nunca sabia qual indicar. Mas com certeza, a partir de agora, o PostX vai ser a minha indicação. E lembrando que nesse tutorial eu só te mostrei algumas das funcionalidades desse plugin. E aí se você quiser ver tudo que ele tem para oferecer, além desses blocos e templates que eu te mostrei no vídeo, basta acessar o link que tá aqui na descrição.